Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nessa videoaula eu vou ensinar como lidar com função seno, a construir o gráfico da função seno, interpretar a função seno e para isso eu vou resolver aqui uma questão que caiu na Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: senoide é o nome que se dá à curva que representa a função y igual a seno de x, cuja imagem é o intervalo que vai de -1 até 1, e o período é 2π, conforme ilustra o gráfico abaixo. Com base nos textos e em seus conhecimentos, é correto afirmar que o período π e a imagem im da função y igual a 2 seno de 3x são respectivamente quanto? Qual dessas alternativas? Antes de começar a resolver essa questão, essa função y é igual a 2 senos de 3x, eu vou voltar um pouquinho aqui e explicar detalhadamente como foi criado esse gráfico, como que se cria um gráfico da função seno. Veja, esse gráfico teve origem em uma circunferência. A circunferência ela começa em 0 grau. Como a circunferência inteira tem 360 graus, a metade dela tem 180 e a gente chama essa metade de π, ou seja, o π ele tem valor 180 graus, e essa parte aqui que está em vermelho, ela é a metade da metade, ela é a metade de um π, ela é um quarto da circunferência inteira, ela vale 90 graus, ou seja, π sobre 2, uma vez que o π vale 180 graus, ok? E a metade, 180 graus, a gente chama de π. Há o valor de π na geometria plana, que é 3,14, que é resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Mas nesse caso a gente vai usar o π tão somente como medida de ângulo, e essa medida de ângulo referente ao π é 180 graus. Aqui nós vamos ter quanto? Olha, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. E por último nós vamos ter um círculo completo, que são 2π ou 360 graus. Veja como que foi jogado isso naquele gráfico. Partindo daqui do zero, olha, o zero, em que altura do eixo y está esse ponto? Está na altura zero. Aqui também da mesma forma. É preciso lembrar função seno. O que é seno? Lembre sempre do seguinte: seno subindo e descendo. Por quê? O seno é o deslocamento no eixo y, para cima ou para baixo, que varia sempre de -1 até 1, como disse aqui, no enunciado. Então, no 0 grau, o deslocamento foi zero, não subiu, não desceu, por isso que está na altura zero. Quando vem para aqui para π sobre 2, ou 90 graus, o que acontece? Houve um deslocamento para cima de um raio. Se isso fosse o aro de uma bicicleta, estaria um raio voltado para cima, um raio positivo. Por isso que esse π sobre 2 está ligado aqui, nesse ponto que está na altura 1, ok? De um raio. Quando chega aqui, voltou ao centro de novo, voltou à altura zero. Não está para cima, não está para baixo do centro. Então, zero, olha. Agora, quando desceu aqui no 3π sobre 2, veja que tem um raio negativo, um raio para baixo que é -1. Por isso, esse 3π sobre 2 está ligado aqui nesse ponto que está ligado no -1. E assim vai, é como se desenrolasse esse círculo e jogasse aqui nesse gráfico da função seno, considerando as subidas e descidas, que de fato é o seno. Chegou aqui, está na altura zero novamente. Então foi dessa maneira que foi montado esse gráfico da função y igual a seno de x. Olha, a imagem é a variação da função da parte mais baixa, que é o -1, até a parte mais alta, que é o 1. Veja, ela aconteceu desde o -1 até o 1. Estou até colorindo de amarelo para você ver onde essa curva aconteceu. E o que é período? Período é o espaço gasto para que essa curva acontecesse. Ela, se você continuar girando essa circunferência ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, aqui nesse caso no sentido anti-horário, ela vai formar novas curvas da mesma forma dessa, com o mesmo formato. E essa curva, para ser formada, ela levou exatamente 2π
porque ela compreendeu esse espaço de 0 a 2π. Então, qual é o período dessa função? 2π, ok? Como eu já fiz uma explanação de como se constrói um gráfico da função seno, vamos voltar aqui agora ao problema que propõe o seguinte: com base nos textos e em seus conhecimentos, é correto afirmar que o período π e a imagem da função y igual a 2 seno de x são respectivamente quanto? Então vamos aqui voltar ao nosso gráfico para nos orientar nele e criar um gráfico dessa função aqui, olha. Vou ter aqui no eixo x quais elementos? Olha, eu posso começar sempre com esses elementos, não tem problema. Vou colocá-los aqui, olha. E a minha curva chegou aqui no π sobre 2. Quanto que era o seno de π sobre 2? 1 raio. Porém, aqui diz que é 2 senos, então vai ser quanto? Vai ser 2, né? Quando era 1, se dobra, vira 2. E esse ângulo π sobre 2, 3x tem que dar π sobre 2. Então, qual ângulo que multiplicado por 3 dá π sobre 2? Basta você fazer uma equaçãozinha que você descobre. 3 vezes quanto que dá π sobre 2? Que dá essa quantidade aqui. Produto dos meios e dos extremos, né? 3 vezes 2, 6. Então, vai dar π sobre 6 aqui, onde tem que dar π sobre 2 quando se multiplica por 3. Ou seja, 3 vezes π sobre 6 é o mesmo que π sobre 2. E vamos andar mais um pouco. Aqui, nós chegamos no próximo ponto, que é π. Como o seno de π é 0, 2 vezes 0 continuará 0. Mas que ângulo é esse que dá π se eu multiplicar ele por 3? Então, 3 vezes esse ângulo, que eu estou chamando de x, porque não sei qual é, tem que dar igual a π. Se eu isolar o x, π sobre 3. Então, aqui, π sobre 3, porque se eu multiplico 3 vezes π sobre 3, dá 3π sobre 3, ou seja, dá π. Agora, caminhando mais um pouco para a direita. Esse ângulo aqui, olha, 3π sobre 2, é esse ângulo aqui, 3π sobre 2. Ele tem que seno? Aqui, nessa função, seno menos 1. Se nós estamos dobrando, seno aqui vai ser menos 2. Que ângulo que multiplicado por 3 chega a 3π sobre 2? Não sei. 3 vezes um determinado ângulo vai ser 3π sobre 2. Isolando o x, nós vamos ter x igual 3π sobre 6. 3 vezes 2, 6. Produto dos meios e dos extremos. Dá para ser simplificado aqui por 3, numerador e denominador, resultando em x igual π sobre 2. E dando o último passo aqui nesse gráfico, eu vou chegar a 2π. Mas que ângulo que multiplicado por 3 dá 2π? Vamos ver. 3 vezes algum ângulo aqui vai dar 2π. Isolando o x, ele vai ser 2π sobre 3. Então, aqui, 2π sobre 3. E voltando à pergunta, qual é o período dessa função? O período dessa função, do início até o fim, de onde se formou uma curva em forma de um S horizontal, é o quê? 2π sobre 3. E outra pergunta é, qual é a imagem dessa função? O que é a imagem? É a variação no eixo y da parte mais baixa, que é o menos 2, até a parte mais alta, que é o 2. Então, a imagem dessa função é o intervalo que vai de menos 2 até 2. Olha, até colori de amarelo para que você pudesse perceber que essa função, que essa curva, ela aconteceu desde o menos 2 em sua parte mais baixa, abaixo de 0, até o 2 na sua parte mais alta, acima de 0. Então, essa é a imagem da nossa função. E voltando aí à pergunta, as alternativas, qual delas traz período 2π sobre 3 e imagem de menos 2 até 2? Alternativa B. E quero aqui aproveitar esse espaço para agradecer de coração ao meu ex-aluno e grande amigo Silvano, que eu havia feito uma videoaula para uma ex-aluna minha, tirando uma dúvida sobre inequação quadrática quociente, e ele compartilhou e disse o seguinte: esse foi meu único professor de matemática que conseguia simplificar aquilo que a gente achava difícil. Tive o prazer de tê-lo como professor da 5ª à 7ª série. Silvano, o prazer foi todo meu e foi um grande prazer ler o seu comentário. E para os demais alunos,
Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que em breve eu estarei lançando uma paródia bacaninha aí sobre trigonometria que vai tornar mais clara ainda as propriedades matemáticas. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, deixa aí seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Um abraço e bons estudos!